Nessa manhã eu queria compartilhar com vocês algo que eu estava meditando essa semana. Eu acho que tem ali uma projeção. E eu queria ler com vocês o texto dos Salmos 23, 5. Eu queria que você soubesse que não é tipo assim, eu não sabia o que pregar, então vamos pegar o básico, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, Salmo 23, já ouvi tantas vezes. E às vezes é justamente, como diz o tema da conferência, o básico e o essencial que está faltando. E a gente tem falado bastante nesses dias, nas últimas semanas também, sobre o contexto da mesa que Deus nos prepara. A gente falou disso em vários outros textos. E eu acredito que todos essas conversas sobre a mesa têm como objetivo nos convidar para essa aproximação de verdade daquilo que Deus preparou para nós, para que nós possamos viver tanto os benefícios daquilo que Deus nos oferece em Cristo, quanto o propósito da nossa vida em Cristo, certo? Essa é a razão da gente estar investindo em relembrar alguns desses assuntos, porque, irmãos, já passou o tempo, faz tempo que passou o tempo da apatia, da falta de resposta da nossa parte em relação àquilo que Deus quer fazer. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos observadores do reino, porque esse tipo de identidade não existe no reino de Deus. No reino de Deus existem discípulos, no reino de Deus existem servos, amigos, no reino de Deus existem embaixadores de Cristo. No reino de Deus existem agentes do reino, aqueles que vão divulgar, promover. O reino de Deus é formado por pessoas que, primeiro, foram chamados, depois foram ensinados nas coisas essenciais, terceiro, foram enviados, e quarto, foram capacitados para esse trabalho. É assim que a gente crê. Eu vou parar aqui, senão eu vou dar spoiler da mensagem do Intervinho. Estou com 2 mensagens na minha cabeça, gente. Hoje vai ser interessante. E pensando nisso tudo, eu durante a semana refletindo, perguntando a Deus, né, Senhor, o que eu posso compartilhar essa semana? E tinha várias outras coisas na cabeça, porque eu aproveito muito dos meus devocionais, sempre estou perguntando para Deus, isso aqui é para mim só, para a igreja, o que a gente pode conversar? Senhor, o que o Senhor quer desafiar a igreja, ensinar a igreja nesses dias? E eu achei engraçado que acabou tudo me guiando para esse versículo 5, que coincidentemente diz o seguinte: preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. O que vocês acham desse versículo? Dessa parte A aqui do versículo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Aqui nós vemos Davi escrevendo um salmo que é escrito por alguém que conhece fortemente a realidade dos conflitos externos e internos que existem na vida. Sim ou não? Vocês conhecem a história de Davi, né? Então, coincidentemente ou não, onde eu estou na minha leitura bíblica anual, e como eu sempre falo, estou em dia, mas hoje eu não estou 5 dias atrasado, né? Não pode só contar os dias bons, né? Tem que contar quando não está indo muito bem. Agora, nesse momento, não está indo muito bem. Mas eu estou em Crônicas, então eu estou lendo muito sobre a vida de Davi. E realmente você se lembra, Davi é alguém experimentado na questão das adversidades na vida dele. Um homem já ungido, um homem que com um destino definido, um propósito claro para a sua vida, ainda assim, como qualquer um de nós, enfrentando muitas vezes adversidades. E no caso de Davi, com inimigos ainda não só internos, como ele diz, da própria vida dele, daquilo que ele sente, daquilo que ele deseja, com aquilo que ele tem que lidar também, como nós, mas também com muitos inimigos externos, que graças a Deus não é a nossa situação hoje aqui, não é? Se você acha que vamos conversar depois, tem alguma coisa aí que não está batendo. Eu espero que você não seja pessoa que anda assim, segunda-feira eu tenho que enfrentar aqueles inimigos, né? E você está pensando em pessoas de verdade e se preparando para uma batalha. Não dá para caminhar como cristão achando que todo mundo é nosso adversário nesse sentido. Isso não nos isenta de vários conflitos, é claro.
né? Nos relacionamentos e no trabalho, etc, etc. Mas esse é Davi, ele sabe do que ele está falando e ele entende essa linguagem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O que é que será que Davi está reportando nesse salmo? Paulo nos diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas existe uma luta, sim ou não? Existe uma luta para a qual a gente deve se preparar. Então hoje os nossos adversários, eles são muito mais no sentido espirituais, nesse sentido, do que não. Para Davi isso era muito mais concreto. Então vamos só localizar a nossa realidade. É muito claro nas cartas de Paulo, essa batalha acontecendo tanto na alma, no nosso espírito, quanto nas regiões celestes. São dois contextos diferentes. A gente precisa ter o conhecimento disso. Nós não vamos falar muito disso hoje. Podemos falar em um outro momento. Devemos falar em um outro momento. Eu quero começar hoje com aquilo que o Salmo nos oferece. O próprio Senhor Jesus demonstrou esse conflito muitas vezes. Ele tinha adversários físicos, que ele nunca tratou como adversários. Ele reconhecia o conflito, a batalha que ele estava enfrentando. Ele sabia o que ele ia enfrentar. Mas ele nunca levantou a sua mão contra ninguém. Muito pelo contrário, ele se sujeitou à agressividade, muitas vezes, às respostas duras. E até ações duras contra ele. Mas do ponto de vista do conflito de reinos, Jesus Cristo sempre nos ensinou isso pela sua própria história e ministério. Quem se lembra de Marcos capítulo 1, primeira aparição de Jesus, já teve lá Eu acho muito legal essa parte, porque Jesus foi na sinagoga, tipo aqui. E aí ele começou a pregar. E alguém lá de dentro da sinagoga já se levantou, possuído por um espírito maligno, dizendo: o que você veio fazer aqui, Jesus? Confronto de reinos já começou ali. Na hora, primeira mensagem de Jesus. E seguiu Jesus ao longo da sua vida. E aí, como é que você pode achar que isso não é uma coisa importante para a sua vida hoje também? Porque se o seu Senhor enfrentou isso, nós também enfrentaremos. Mas hoje, nesse dia, eu quero usar a mesa aqui, nesse versículo 5, como uma forma de nós, de novo, pensarmos naquilo que essa mesa nos propõe. O que nós queremos é entender, em primeiro lugar, o cuidado de Deus pela nossa vida. O que Deus traz para a nossa vida e a nossa necessidade de se aproximarmos dessa mesa, estarmos nessa mesa, porque veja, todo conflito que nós enfrentarmos nessa vida, seja ele físico, seja ele espiritual, ele só pode ser enfrentado se você entender qual é a sua identidade, sim ou não? Concorda com isso ou não concorda? A primeira coisa que aconteceu com Jesus foi ser levado ao deserto, onde ele já claramente deixou claro, não, né? Ele deixou muito claro qual era a identidade dele. Ele sabia quem ele era. A gente diz sempre, né, que o início do ministério de Jesus foi a palavra do Pai dizendo: você é meu filho amado. Então, o ministério cristão, ele só é bem exercido quando nós entendemos a nossa identidade, que nos é dada a partir daquilo que Deus diz que é a nossa identidade. E Deus diz que nós somos amados. Amém? A prova está na cruz. Nós não somos o centro da vontade de Deus, como dizem alguns, mas nós somos muito amados por esse Deus, a ponto de Ele entregar o seu Filho para que nós tivéssemos acesso à mesa e ao banquete que está preparado para nós hoje e no futuro. A mesa, então, ela se apresenta como um lugar de intimidade, de proximidade. A mesa é um lugar de provisão e de descanso, de sossego. A mesa é um lugar de segurança em paz, um lugar onde nós somos recebidos na presença do Senhor, porque a mesa não é a mesa vazia, a mesa é a mesa preparada, e aquele que preparou a mesa está à mesa. É um convite para estar com Ele, no fim das contas. Quando nós falamos de adversidade, então nós falamos de várias coisas. Eu penso que parte do que nós estamos pensando aqui juntos é nas dificuldades e naquilo que nós vemos acontecendo hoje
também no mundo. É sempre importante que a gente faça uma leitura bíblica olhando para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Tem um teólogo famoso, que eu não sei o nome dele agora, não sei se foi Lutero, se foi outro, que ele falava, se foi Stott, não sei, são tantos, né? Não dá para decorar o nome de todo mundo. Mas ele dizia que era muito importante que a gente lesse a Bíblia, nossa devocional fosse às vezes com a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. O que é que Deus está falando? O que é que o mundo está falando? O que o mundo está apresentando e qual é a resposta de Deus para isso? Então, quando você, essa semana, abre as suas redes sociais, o jornal que você segue, o que seja, você vai ver um número de notícias, conflitos, violência, morte, no Brasil, fora do Brasil. Nós estamos de novo aí com mais uma sessão complicada lá no Oriente Médio. E todo mundo sabe que quando o Oriente Médio pega fogo, o risco de pegar fogo no mundo inteiro é grande. Muita gente aí está falando sobre o fim do mundo de novo. Todo mundo está preocupado, quem é que vai apertar o tal do botão vermelho? E aí acabou-se tudo. A gente não sabe. Nosso coração fica temeroso. É engraçado isso, né? Quando eu estava voltando para o Brasil de viagem, eu não sei se vocês viram falando sobre isso, mas eu entrava no avião, meu avião atrasou, eu já estava na pista. E aí, eu já devia ter desligado o celular, mas eu não tinha desligado ainda. Aí eu estava vendo notícias, e aí eu vi que tinha começado o bombardeio lá no Oriente Médio. E daí eu tinha que desligar o celular. E num lapso de momento eu pensei, rapaz, a hora que eu aterrissar no Brasil, o que será que aconteceu com o mundo? É um pensamento engraçado, né? Ou sou só eu que pensaria alguma coisa assim? Você fica assim, a hora que pousou no Brasil, eu já estava, sinal, vamos ver se está tudo, olha pela janela, ver se está tudo ali ainda, porque é uma realidade que acaba sendo colocada para nós, não é? E aí você fica temeroso, aí você fica desassossegado, aí você vive em ansiedade, você vive em conflito, não vive em descanso, não vive em paz, com muitas adversidades ao seu redor. Eu quero que nós olhemos para a mesa aqui hoje, para a gente ver o que é que Jesus nos diz através desse salmo. Primeira coisa que eu vejo nesse salmo, que a gente pode aprender com ele, é que a mesa é um lugar de provisão e de descanso. Primeira parte diz, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, ou nada me faltará. Jesus é aquele que se compadece das multidões. Quando você lê Mateus capítulo 9, você vê Jesus chegando aos lugares e olhando para a multidão e se compadecia deles como uma que não tem pastor. Nós temos um pastor. O Senhor é o meu pastor. E Ele cuidará das minhas necessidades. Há um pastor, nós não estamos desamparados. E em Cristo nós temos a provisão daquilo que é essencial. Ele vai cuidar que nós tenhamos aquilo que nós precisamos. Se você lembrar de João 6, eu gosto muito de lembrar de João 6, quando diz, de nada terei falta. Porque Jesus, quando veio, Ele disse algumas das coisas das quais Ele providenciaria para nós. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição. Ele é para nós o nosso pastor, e de nada nós teremos falta. Verso 2 diz, Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. A mesa é um lugar de provisão e é também um lugar de descanso. Faz-me repousar. Quando nós sentamos à mesa, a ideia de nos aproximarmos é que nós possamos ter um tempo de relaxar um pouco, ao olhar para o Senhor, ao estar à mesa, a alma sossegar, pastos verdes e águas tranquilas. A ovelhinha recebe o pasto e recebe a água que ela precisa para viver, o essencial, mas é o vital, é aquilo que ela precisa mesmo. Estar à volta do seu Senhor, estar à mesa e receber dele. A mesa nos chama para, em meio às adversidades que nós enfrentamos,
as tensões, todo o nosso ser carregado e cansado, chegarmos perto dessa mesa, encontrarmos repouso. A outra coisa que esse versículo diz que é, ao podemos relaxar, repousar, ele nos leva aos lugares tranquilos. Faz-me repousar. A segunda coisa que a mesa nos aponta, além de provisão e descanso, a mesa pode ser para nós um lugar, e é um lugar para nós de renovo e direção. O texto do versículo 3 diz: renova as minhas forças. E outro texto vai dizer: refrigera a minha alma. Quantas vezes nós estamos cansados e nós precisamos de renovo e direção. Refrigera a minha alma, renova as minhas forças. Você já reparou como é que o cansaço muitas vezes rouba da gente a clareza de direção? Você já sentiu assim tão cansado que parece que você está dando volta e que não vai ter como sair disso? Essa é a circunstância. As Escrituras, elas conhecem a nossa vida. Mas o convite da mesa é esse: aproxime-se da mesa com fé, com expectativa, com esperança. Aproxime-se do Senhor, desse banquete preparado na presença dos seus adversários. É como se eu estivesse aqui à mesa hoje e vocês fossem os meus adversários. Todos vocês. Parabéns para vocês. Mas eu não me importo, porque eu estou à mesa. Estando à mesa, estando com o Senhor, enquanto eu posso observar que vocês existem como adversários, a minha alma está sendo refrigerada na presença do Senhor. Minha força está sendo renovada, porque eu estava cansado. Porque no processo de se aproximar da mesa, o que está acontecendo conosco é o exercício da entrega, e é o exercício da confiança. E é o exercício de abrir mão de que você controla todas as coisas para confiar naquele que preparou uma mesa para você. Porque muitos de nós, muitas vezes gostaríamos de ser aqueles preparando a própria mesa. Mas o que Jesus está nos dizendo através desse salmo, o Senhor Jesus como inspirador das Escrituras, o que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dizendo: a mesa foi preparada, relaxa, se acalma. Deixa eu renovar suas forças, se alimente da mesa que eu preparei. Aliás, ele não diz só a mesa, ele diz uma mesa do banquete. É uma mesa plena, é uma mesa farta. Sabe quando você vai numa reunião de família e você vê que tem mais gente do que comida? Já passou por isso? Você fala: hoje vai ser aquele dia que eu vou ter que exercer o domínio próprio e pegar só um pedacinho do bife, senão não vai dar para todo mundo. Essa mesa não tem esse problema. Você pode chegar e pode encher o prato, porque é a mesa do banquete, a fartura. Ele preparou uma mesa para nós. Sabe outra coisa interessante? Essa sequência, eu gosto muito de pensar nessa sequência. Aquele que se aproxima da mesa, cansado, confuso, começa a relaxar, começa a ser renovado. E o que vem em seguida, que fala o texto ali? Me guia pelos caminhos da justiça. Quando você está sobrecarregado, não é verdade que é mais difícil compreender as coisas e até ouvir aquilo que está sendo dito? O Senhor está dizendo o seguinte, que você precisa descansar na presença dEle. E ao fazer isso, em seguida Ele vai te guiar. E quando você estando mais tranquilo, mais relaxado, menos preocupado em ter o controle de todas as coisas, desfrutando da presença do Senhor, na presença dEle, Ele vai te guiar. Não é tudo que você quer. Não é tudo que eu quero, direção. O Senhor quer te dar direção. Mas na sua agitação você não consegue ouvir. Na sua agitação você não quer ouvir. Na sua agitação você acha: eu não tenho tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer, são tantos os meus desafios, eu não tenho tempo para ouvir a direção do Senhor. Mas aqui está uma fórmula, um caminho. Está dizendo: venha, lembre-se de que existe um pastor, então se aproxime. Lembre-se que é Ele que cuida da sua vida, você não terá falta. Lembre-se, repouse, deite, descanse.
contando os exemplos, né? Teve um dia de trabalho que eu estava na viagem. Nossa, gente, foi muita loucura no mesmo dia, assim, em seguida, muita gente para falar, reunião de meia hora. Eu estava querendo ir no banheiro às 10, só fui às 14, imagina a situação, né? Aí você não tem tempo, almocei em 10 minutos, estava muito corrido. Aí quando chegou o fim do dia, eu voltei para o hotel, eu sentei numa cadeira do quarto do hotel, fiquei assim, estático. Eu preciso não fazer nada, 15 minutos. Se pudesse, eu não respirava. Mas essa coisa eu tinha que fazer. Mas a vontade era essa. Gente, sabe que eu posso, entendo, morrer por 15 minutos? Parar geral assim? Pronto, agora eu posso levantar e continuar a vida e fazer o que eu tenho que fazer. Repousar, parar mesmo. Receber renovo do Senhor. E receber a direção do Senhor. Versículo 4 diz: mesmo que eu andar pelo vale escuro da morte, eu não terei medo. O texto não diz, se eu andar pelo vale da sombra da morte. O texto diz, mesmo que eu andar, ou quando eu andar. Significa que nós vamos, muitas vezes, atravessar vales. E a figura do vale é porque a montanha é muito melhor, o lugar alto, você tem visão, é mais seguro. O vale, se vierem os seus adversários, você está perdido, não tem para onde correr. Mas às vezes você vai passar pelo vale, e ainda que você passe pelo vale, e ainda que pareça que não tem solução, Ele está dizendo, lembre-se do que eu te falei até agora, eu sou o seu pastor. Eu trago você para pastos verdejantes, eu cuido das suas fontes primárias de sobrevivência, de provisão. Eu quero que você descanse na minha presença, eu quero renovar a sua vida e eu quero te dar a direção. Então, ainda que você passe pelo vale, isso não é para ser algo que vai te causar medo. Aqui é claro que Davi está dizendo de uma forma interessante. Ele está dizendo o seguinte, não é que ele vai bancar o forte para não ter medo. Ele está dizendo, eu vou confiar nisso tudo que eu falei agora há pouco. Eu sei que ele é o meu pastor. Por isso eu não temerei medo. Essa é a frase de Davi. Não é o medo que você é uma pessoa super corajosa. É o medo baseado no fundamento da palavra de Deus. Não tem aquele hino que fala, pois eu sei em quem tenho crido? E é poderoso. É isso que Davi está dizendo no resumo. Por isso eu não tenho medo, ainda que eu passe pelo vale, porque a presença do pastor não estará ausente no vale. Aliás, é muitas vezes no vale que nós o ouvimos mais nitidamente. Sim ou não? Não é? Pois tu estás ao meu lado, diz o texto, tua vara e teu cajado me protegem. Aqui o Senhor nos fala de uma disciplina que não é um castigo, uma disciplina, um cuidado que é fruto de filiação, de ser realmente o pastor, aquele que cuida. Hebreus 12:6, se não me engano, diz que Deus disciplina aquele que Ele ama. E às vezes, quando a gente mesmo se enfia em vales, a palavra também diz que a gente se atribula com muitas coisas nessa vida por escolha própria. Mas ainda que seja você que pisou na bola, ainda que não seja outros que te colocaram numa situação ruim, que já é uma coisa ruim, em nenhuma dessas situações o Senhor te abandonará. Ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, levanta a cabeça. Não é uma palavra aqui, positivista, é uma palavra real. O Senhor diz, levante a cabeça, creia, confie, eu estou com você no vale. Você sabia que muitas vezes quando a gente trabalha a cura interior, a cura profunda, das emoções, às vezes as pessoas estão sendo tratadas por Deus, a maioria das vezes a cura vem quando a pessoa entende que Deus estava com ela mesmo nas situações difíceis. É quando faz um clique na cabeça dela e ela sai daquela confusão que ela estava emocional. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Foi dito há 2000 anos atrás. O Senhor está presente conosco no vale. Terceira e última coisa. A mesa é um lugar de unção e de autoridade. Olha só que interessante, irmãos. Observe a sequência que o Davi vai colocando para a gente, que as coisas vão acontecendo. Essa ordem para mim aqui, ela tem significado. Tem muito significado.
na mesa, confiando em Deus, o Senhor, há algo mais que acontece, né? Aí aqui já juntou com: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Davi consegue agora, passando por esses processos, reconhecendo o trabalhar de Deus na vida dele, desde o começo do Salmo, ele consegue ver, ele anda por uma visão: eu estarei na casa do Senhor para todos sempre. Sabe por quê? Porque a mesa não está lá na rua, a mesa fica dentro de casa. Então estar próximo da mesa é estar também figurativamente e de forma prática dentro da casa. Eu viverei, eu consigo ver agora, eu tenho um pastor, ele nunca me abandona, ele está sempre comigo, em todas as situações, em todas as adversidades, ele renova a minha vida. Eu preciso me aproximar dessa mesa e me servir dessa mesa. E nessa mesa ele não só cuida de mim, mas ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma figura para nós hoje, interpretado pelo Novo Testamento. A mesa é o lugar onde nós recebemos o Espírito Santo, não é? Na comunhão daquele que ordena essa mesa, na presença dele, nós recebemos mais dele. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, nós recebemos mais dele. John Wimber sempre dizia que a gente não busca o poder de Deus, a gente busca a presença de Deus, porque na sua presença nós encontramos tudo que ele dispõe para nós. Nós buscamos a presença, a mesa é um símbolo da presença, da intimidade, da proximidade com o Senhor que serve essa mesa. Atos 1:8 diz: recebereis poder. É na comunhão, é na intimidade. Esperem juntos em Jerusalém, sempre foi a palavra. Quando o Senhor volta ressurreto e sopra sobre os discípulos, ele não sopra sobre um discípulo, sobre os discípulos. É na mesa, é na comunhão, é na convivência que a unção de Deus vem sobre a nossa vida. A unção não é um sentimento, não é uma experiência apenas. A unção é uma capacitação para viver em alegria. É a capacitação para cura, para honra, para acolhimento. São símbolos dessa unção com óleo no Antigo Testamento, e que nós conseguimos perceber isso na vida hoje. Versículo 6 termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão, e eu viverei. Já viu aquela frase: isso não é vida? O Senhor diz: mas eu tenho vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a vida eterna? A vida eterna é que te conheçam, Pai. É o que Jesus disse. Isso é a vida eterna. A vida eterna, ela já começou enquanto nós conhecemos a Deus mais intimamente, mais profundamente. Davi está certo que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque tu és bom, 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 bom. Quantas vezes tem bom naquela música? Meu Deus. Ficou claro para vocês a mensagem da música? Tu és bom, 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 bom. Bom, você está certo disso? Você está convencido disso, de que Deus é bom? Vem para a mesa. Se você está convencido de algo, isso move o seu coração. E uma das formas que eu gosto de pensar essa caminhada para a mesa, para a gente já ir para encerramento aqui, é justamente isso. Reconhecer quem Deus é, reconhecer a sua bondade, reconhecer o seu amor, reconhecer que as suas misericórdias renovam todos os dias, leva você e eu para uma vida de adoração. Porque declarar isso é uma forma de adoração. E não se esqueça que isso aqui é um salmo, então provavelmente até foi cantado. Como será que Davi cantou isso? Quer arriscar aí, Lucas? Uma melodia? Deve ser interessante, né? Mas imagina ele declarando: certamente a bondade do Senhor. Já é diferente até do que falar, né? Você já tentou cantar assim? Sabia que você pode fazer isso? Mesmo sendo péssimo
desafinado, se for o caso. Cantar com o seu jeito. Olha que diferente. Certamente a vontade e o amor me seguirão. Sai cantando por aí. Todos os dias da minha vida. Eu falo, nossa, cara louco aquele ali na rua cantando. Não é? Louco demais. Eu viverei na casa do Senhor para sempre. E aí você adora o Senhor. E você começa a encher o seu coração de alegria. E isso vai te atrair para a mesa. Porque você vai querer mais do Senhor. Senhor, eu quero estar contigo. É por isso que a gente fala que a adoração é uma prioridade no contexto das igrejas divinas. Não é porque a gente só gosta de adorar o Senhor. É porque a gente sabe que quando nós começamos a adorar o Senhor, e com vontade, com verdade, com busca sincera, isso transforma o nosso coração, isso começa a mudar as nossas prioridades, porque a gente começa a ter interesse pelo objeto, ou pela pessoa que nós adoramos. Eu falo objeto, não é para objetificar Deus, mas é porque você e eu adoramos muitas outras coisas às vezes. A gente canta sobre outras coisas, né? Usando a metáfora aqui, a gente fala muito sobre outras coisas, essas coisas ganham o nosso coração. Por isso a adoração precisa estar na sua vida, no seu dia a dia. Cante ao Senhor no seu quarto secreto, cante ao Senhor usando o seu aplicativo lá de música, de stream. Cante ao Senhor, cante a sua palavra. E deixa que isso tome o seu coração, porque isso vai modificar a sua prioridade e você vai querer estar à mesa. E aí eu digo, mas já tem tanta coisa boa anunciada sobre a mesa, por que a gente já não vai para a mesa sempre? Porque nós temos um coração contrário à vontade de Deus. E esse é o trabalhar do Espírito de Deus em nós. Nos tornar cada vez mais em amor com Jesus, apaixonados por Jesus, desejosos de conhecê-lo mais profundamente. E aproveitarmos, há um banquete disponível para cada um de nós. Ao nos aproximarmos do Senhor. E nós jamais vamos poder reclamar que Deus não nos ofereceu algo bom. Nós é que não nos apropriamos, nós é que não chegamos perto para receber. A mesa está posta, o banquete foi preparado. O pastor cuidou para que tudo estivesse pronto. E agora a gente tem um convite para cada dia se aproximar mais dele. Amém? A mesa está posta, essa mesa é vital. A provisão, a renovo, a direção, a unção disponíveis. O convite é: venha para a mesa, aproxime-se. Use a adoração como um caminho poderoso para te atrair para essa comunhão da mesa com o Senhor. A adoração nos faz prostrar diante de Deus em confiança. É isso que o Senhor tem para nós nesses dias. E eu creio que Ele está nos despertando também para essa intimidade, para esse desejo bem profundo. Às vezes parece que a gente já tem esse desejo, mas você vai caminhando e Jesus vai mostrando, você ainda está na superfície. Mas continua, é isso mesmo. Eu quero que isso se torne uma coisa lá de dentro, assim, que seja a coisa que você mais quer nesse mundo. É estar comigo. E Ele, como Deus, poderia até falar assim: se eu quisesse, eu fazia você me gostar de mim. Mas eu quero que você aprenda a gostar de mim. Eu quero que você me reconheça. E o que eu vou fazer é me revelar continuamente a você. Pare, sossegue, sente à mesa. Deixa eu contar para você algumas histórias. Deixa eu contar para você um pouco do Pai que está fazendo. Deixa eu contar para você um pouco do que eu estou fazendo. Relaxa. Relaxa. Come aí, renove as suas forças. Come e bebe na minha presença. Deixa que eu falo aqui. E você recebe. E você seja renovado. E eu quero ungir você. Eu quero que você se reconheça parte dessa família. Eu quero que você se reconheça parte do que eu estou fazendo. É isso que está tudo embutido aqui nesse Salmo 23. Amém? Eu quero que você, talvez, se eu conseguir me expressar bem, que você tenha uma outra visão do Salmo 23.
Além do que normalmente a gente só pensa, o Senhor é meu pastor. E fica nisso, repete isso, né? Vamos orar? Juntos?